Em 22 de maio de 2026, a SpaceX lançou pela primeira vez a versão 3 da Starship. E ao final desse voo, uma única frase de Elon Musk no X foi mais importante para todo este programa do que qualquer outra coisa naquele dia. Nenhuma única placa do escudo térmico queimou a ponto de furar. Quem acompanhou o Starship nos últimos 2 anos sabe porque esse é talvez o maior marco de todo o programa. O propulsor foi perdido, caiu com força na água e explodiu. No estágio superior, um motor falhou. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, esse voo foi um triunfo. E hoje vamos analisá-lo passo a passo, com todos os detalhes que apareceram na transmissão. Esta é a análise do voo 12. Meu nome é Sirwan e isto é Mars Chronicle. Mars Chron. Breves observações iniciais. Primeiro, a tentativa real de lançamento na quinta-feira foi abortada aos T-40 segundos devido a um problema com o pino hidráulico. Na sexta-feira, tudo estava diferente. Em segundo lugar, quanto mais o voo avançava, mais fora de sincronia a telemetria ficava em relação às imagens reais. Eu uso consistentemente os horários que apareciam na transmissão, sem sincronizar depois. Em segundo lugar, mesmo antes do lançamento já havia muito para descobrir. Em T-27 minutos e 24 segundos, é possível ver nas laterais do escudo térmico que alguns azulejos brancos substituem os pretos, e isso acontece dos dois lados da nave. Uma placa foi deixada propositalmente ausente. A SpaceX queria ver o que acontece quando uma telha está faltando, o que acontece com o local em si e com as telhas ao redor. Em T-18 minutos e 20 segundos, vemos os simuladores Starlink VA3 modificados. Na verdade, esses são satélites V3 Mini ampliados com câmeras e sensores para inspecionar o escudo térmico externamente mais tarde. A SpaceX os chama internamente de Dodger Dogs, em referência aos famosos cachorros-quentes do Dodger Stadium em Los Angeles. 2 deles estavam a bordo. Os outros 20, chamados Stumis, eram apenas simuladores. Com T-17 minutos e 11 segundos, a SpaceX anuncia oficialmente a rede de retransmissão lunar, uma constelação de Starlinks lunares em órbita da Lua para uma conexão contínua e abrangente com a superfície lunar. Em vez de usar radiofrequências como antes, essa constelação opera com conexões a laser. E em T-4 minutos e 14 segundos, então uma verdadeira surpresa. A SpaceX anuncia que Chun Wang, o investidor de criptomoedas que financiou e liderou a missão Fram-2, será o primeiro membro da tripulação de uma futura missão de sobrevoo a Marte. Com uma duração total de 2 anos, antes disso, ele participará de um primeiro sobrevoo lunar. Provavelmente como parte do programa Polaris de Jared Isaacman. É notável que algo assim já esteja sendo anunciado agora. Se isso tem a ver com a próxima abertura de capital, deixo para o julgamento de vocês. Escrevam aí nos comentários. A contagem regressiva estava em andamento. Em T-17 segundos, o sistema de dilúvio foi ativado. Em T-3 segundos, os motores começaram a funcionar. E olhem só essas ondas de choque que se espalham em ambas as direções do cone de chamas. Ignition. Nós vivenciamos isso. Você está mais adiante na trajetória? De tirar o fôlego. Um pequeno detalhe técnico sobre isso. O Raptor 3 agora aciona suas turbobombas com oxigênio e metano gasosos, não mais com hélio e nitrogênio como antes. O foguete deixou a plataforma ainda mais rápido do que vimos até agora. Graças à nova arquitetura, à economia de massa, cerca de 1 tonelada por Raptor 3, e aos motores mais potentes, a subida ocorreu quase sem problemas. E com isso, o primeiro objetivo da missão já havia sido alcançado. A plataforma foi deixada com sucesso, sem ser destruída. Eu admito, na transmissão eu perdi a compostura por um momento, porque estava muito empolgado. Se você prestar atenção nos segundos após o lançamento, dá para ouvir um som metálico.
Esse é o som dos motores Raptor, que se sobrepõem. Em T mais 36 segundos, é possível ver uma das placas brancas mencionadas bem à direita da imagem. Em T mais 1 minuto e 42 segundos, um dos 33 motores de reforço falhou. Graças à capacidade de suportar a perda de um motor, isso em princípio não era um problema. Nessa fase, então, muito menos. Mas como veremos em breve, isso acabou tendo um impacto no final. Apesar do motor ter falhado, o hot staging, ou seja, a separação dos estágios, ocorreu conforme o planejado em T, mais 2 minutos e 23 segundos. Os 3 motores centrais, mais 2 motores adicionais do anel intermediário, continuaram funcionando, enquanto os outros 27 foram desligados sequencialmente. Ao contrário do V2 no V3, não é mais descartado o anel entre estágios. Os 6 motores Raptor do estágio superior foram ligados e impulsionaram a nave rumo à órbita, ainda presa ao estágio inferior. A separação ocorreu em T mais 2 minutos e 32 segundos. Você pode ver no canto inferior esquerdo da imagem os motores do propulsor começando a agir de forma estranha. Na versão em câmera lenta sincronizada, você pode ver como os motores do anel central começam a acelerar conforme o planejado. Então, alguns deles falham, alguns do anel externo são acionados, e também ali alguns falham. E em T mais 2 minutos e 39 segundos ocorre um evento energético, uma explosão na qual vários motores falham ao mesmo tempo. Analistas da comunidade já localizaram isso com bastante precisão. Provavelmente, um único motor central, E5 ou E6, teve uma falha energética e acabou levando cerca de 16 motores vizinhos junto. Esse é o problema de não ter um escudo de proteção entre os motores. Um motor explodindo pode levar metade da estrutura junto para o buraco. A falha faz com que, em T+, 2 minutos e 41 segundos, uma configuração estranha de apenas 5 motores seja acionada, em vez dos 13 planejados. Mas até esses 5 falham em T+, 2 minutos e 49 segundos, e o booster cai descontroladamente de volta. Por que a SpaceX faz esse hot staging dessa forma e quais problemas isso traz? Eu expliquei detalhadamente em um vídeo separado. Ele está, é claro, linkado abaixo. Antes de seguirmos a nave, agora estrela deste voo, um recado rápido. Se estão gostando da análise segundo a segundo, apertem o hype, se puderem. E um like, inscrição ou comentário ajuda muito o canal. Ainda mais em um vídeo tão novo. Obrigado, vamos continuar. Enquanto o booster faz a manobra, é possível ver as chamas dos motores do estágio superior ao lado dele. Na comunidade, alguns presumem que a virada aconteceu na direção errada. No momento, não podemos verificar isso. Enquanto isso, a nave continuou disparando, até que em T mais 3 minutos e 3 segundos, um dos 3 motores Raptor a vácuo falhou. Em T mais 3 minutos e 9 segundos, também é possível ver uma pequena explosão aqui, mas isso não abalou a nave. A transmissão voltou para a visão dividida, e o booster se estabilizou, mesmo sem propulsão própria. O plano já previa um pouso suave na água no Golfo do México, nada de captura com torre. Mas em vez de um pouso suave, ele enfrentaria um pouso duro na água. Mas cerca de 5 minutos após o lançamento, o propulsor entra nas camadas mais densas da atmosfera. Isso é notado pela vibração dos bicos dos motores. Impressionante como o centro de gravidade baixo do propulsor e as grid fins são suficientes para fazê-lo retornar alinhado corretamente. Após 6 minutos e 10 segundos, o propulsor tentou acionar seus motores novamente. Isso não funcionou. Houve outra explosão no compartimento dos motores. E por volta de 6 minutos e 21 segundos, o propulsor se chocou contra a água a mais de 1.450 km/h. A telemetria mostrou segundos depois que um dos motores ainda estava funcionando. Segundo a SpaceX, alguns motores foram acionados, mas não com sucesso. Provavelmente só teremos detalhes mais precisos antes do próximo voo. A principal missão do propulsor estava cumprida. A secundária não. Aqui, a SpaceX fará melhorias. Enquanto isso, a nave continuou queimando, mesmo congelada. Em T mais 7 minutos e 35, tivemos essa visão da sala dos motores. Todos os motores funcionando estão congelados. Apenas esse único Raptor a vácuo à direita na imagem não está. Além disso, o interior da saia e o exterior dos Raptors a vácuo, no lado dos motores otimizados para o nível do mar,
estavam brilhando intensamente. Não tenho certeza se isso foi intencional visualmente. Os outros motores seguiram funcionando. O desligamento dos motores estava originalmente planejado para ter mais 8 minutos e 11 segundos. Devido à falha dos motores, o estágio superior queimou por mais tempo, até ter mais 9 minutos e 12 segundos. Primeiro, os 2 motores Raptor a vácuo foram desligados. 5 segundos depois, os outros 3. Isso fica claro em T mais 9 minutos e 24 segundos. Um detalhe interessante aqui. Na nave, é possível ver uma placa térmica branca que já foi danificada. A partir daqui, começa a fase de voo balístico. As placas térmicas de teste, na parte de trás da superfície de controle em T, mais 9 minutos e 48, estavam em estado quase perfeito. Durante a fase de voo inercial, era possível ver os motores de controle de atitude disparando para orientar a nave corretamente para liberar a carga útil. Em T mais 14 minutos e 52, é possível ver a Terra ao fundo, com uma formação de nuvens brilhando de forma dramática ao pôr do sol. Definitivamente, temos o planeta mais bonito de todos. Aos 16 minutos, a Starship entrou no lado noturno da Terra. Com T mais 17 minutos e 41 segundos, tivemos a primeira visão da baía de carga, exatamente quando a escotilha do Starlink se abre. Naquele momento, a nave estava a 185 km de altitude e continuava subindo. Com T mais 17 minutos e 52 segundos, vemos a nave por fora a partir de uma das câmeras das superfícies de controle. Parece até que alguém está em casa ali. Logo abaixo dessa cúpula, na seção de carga, fica o tanque de metano. O primeiro movimento aconteceu em T, mais 19 minutos e 16 segundos. Então, os motores mais potentes do Path Dispenser, o mecanismo de ejeção, entraram em ação e, em T mais 19 minutos e 40 segundos, ejetaram o primeiro simulador. Em seguida, vieram mais 19 satélites simulados. Todos foram liberados perfeitamente, muito mais rápido que em voos anteriores. Depois vieram os 2 simuladores com câmeras. Disseram que só receberíamos as imagens depois, mas a SpaceX mostrou as gravações dos Dodger Dogs voando embora já em T, mais 37 minutos e 32 segundos. Você vê o satélite sendo empurrado para fora do compartimento de carga. E então, pela primeira vez, algo que nunca vimos antes, a Starship por fora. No espaço. Na operação real, é exatamente isso que é usado: inspecionar o escudo térmico por fora antes de decidir se tentam uma captura. Em T mais 37 minutos e 44 graças aos Dodger Dogs, também vemos de perto as portas de acoplagem para reabastecimento orbital. 4 conexões passivas no lado oposto ao escudo térmico. Os refletores dos satélites foram desligados para mostrar a nave no escuro, e aí você vê como a escotilha começa a se fechar lentamente. Após cerca de 23,5 minutos, a Starship atingiu seu apogeu a 195 km, o ponto mais alto da trajetória, e começou a cair de volta. Após a liberação do último satélite, vieram essas imagens épicas nas quais o Sol incide diretamente na baía de carga útil. A escotilha se fechou após cerca de 29 minutos. Devido à falha do motor do estágio superior, a demonstração de reignição do Raptor foi cancelada. Não quiseram arriscar a nave antes que a reentrada fosse concluída. Houve nova fase de coasting, durante a qual superfícies de controle e propulsores de controle alinharam a nave para a reentrada. A partir do minuto 40, vemos luzes de cidades sobre o sul da África. Após 42 minutos, a Starship ainda estava a mais de 26.650 km por hora, a uma altitude de 116 km. Essa alta velocidade fez com que, apesar da atmosfera extremamente rarefeita, o plasma começasse a se formar lentamente. Esse brilho avermelhado e rosado é exatamente isso. Nos minutos seguintes, o plasma foi ficando cada vez mais denso e assumiu cores fascinantes. Normalmente, durante uma reentrada, não é possível ter contato por rádio, porque nenhum sinal consegue passar. Mas acima da Starship não havia plasma, e graças às antenas Starlink a bordo, recebemos imagens em alta resolução durante toda a reentrada, sem interrupção. Após 47 minutos, o plasma já estava visivelmente mais denso. Em T mais 56 minutos e 45 segundos, dá para ver o gancho de rádio na nave começando a brilhar. Mas as placas térmicas aguentam. Quando atingiu a marca de 57 minutos, a nave chegou ao pico de aquecimento. O maior calor ocorreu, e a partir de quase 60 minutos, o plasma começou a se dissipar lentamente e o escudo térmico esfriou.
Mas a maior carga aerodinâmica ainda estava por vir. Exatamente 1 hora após o lançamento, a cerca de 43 km de altitude. As faíscas que você vê são pedaços do escudo térmico que se soltam e queimam. Também recebemos uma indicação da força G na tela, e a nave atingiu esse valor apenas por um breve momento em T mais 1 hora, 3 minutos e 45 segundos. 1,1 G e permaneceu sempre abaixo de 2 G. Foi mais suave do que a maioria dos passeios de montanha-russa. Durante essa fase de Mach-Q na reentrada, as aletas de controle foram testadas quanto à sua resistência. Elas suportaram o teste em T mais 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Em T mais 1 hora, 2 minutos e 25 segundos, começou a manobra de inclinação de retorno para o lado de lançamento. Em resumo, RTL-RTLS. Nessa manobra, a nave demonstra que pode fazer uma curva usando as aletas. Na operação normal, ela decola da torre, dá a volta na Terra e retorna pelo lado oposto. Portanto, precisa fazer uma curva para chegar entre os braços de captura pelo lado correto. Essa curva em J é visível em time-lapse, mostrando o movimento das abas e a reação imediata da nave. Após 1 hora e 4 minutos, a Starship estava novamente viajando em velocidade subsônica. E começou a sequência final de pouso, o belly flop. Ela caiu como um paraquedista, direto no alvo. Após 1 hora e 5 minutos, começou a última rotação para o alinhamento correto com a torre de captura simulada. Normalmente, o endireitamento começa com 3 motores, mas devido aos problemas nos motores, a SpaceX tentou com apenas 2. Em T mais 1 hora, 6 minutos e 7 segundos, começou a ignição para o pouso. A nave se endireitou e tivemos essa perspectiva incrível de um drone que esperava bem no meio do Oceano Índico. Um dos 2 motores foi desligado e nos últimos metros, a nave se aproximou da superfície da água com apenas um motor. Depois, também tivemos a visão de uma boia ali. A SpaceX voltou para a imagem do drone. A nave ficou brevemente em pé, inclinou-se lentamente e caiu na água. Em seguida, houve uma grande explosão. Como esperado. Dessa perspectiva de drone, foi possível ver claramente o escudo térmico antes da nave explodir. Abalado sim, mas sem danos maiores. Elon Musk confirmou depois no X que nenhuma placa do escudo térmico foi perfurada. E exatamente isso é um dos maiores marcos de todo o programa Starship até agora. Os funcionários da SpaceX ficaram completamente eufóricos. E nós na transmissão também ficamos fora de nós. Poxa vida, um usuário do X colocou os escudos térmicos dos voos 10, 11 e 12 lado a lado e dá para ver claramente como melhora a cada voo. O novo design da plataforma 2 também se mostrou eficaz. Toda a instalação sobreviveu praticamente sem danos. As inspeções dos próximos dias vão revelar mais coisas, só a inscrição Gateway to Mars não resistiu. Para ser sincero, não é nada demais, porque as letras já não estavam montadas de forma uniforme. Essa missão bem-sucedida significa que podemos esperar o próximo voo em breve. Algumas melhorias precisam ser feitas, principalmente na manobra de retorno do booster, mas nada demais, só pequenos detalhes. Eu espero o próximo voo em 6 a 8 semanas. Escrevam nos comentários quando vocês acham que será a próxima missão. Meu nome é Sirwan e este foi o Mars Chronicle. Obrigado por assistirem. Per aspera ad astra. Muito obrigado.